meus queridos irmãos, hoje eu trago um tema do Velho Testamento. É muito interessante estudar e tentar compreender o Velho Testamento. Eu confesso que a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, e eu queria ler a Bíblia todinha, e eu levei 2 anos e alguma coisa. E ao final do Velho Testamento, fiquei com aquela sensação de que realmente eu havia compreendido pouco ou nada daquilo ali. E perdi até um pouquinho de respeito pelo Velho Testamento, pelos absurdos que eu lia lá. E depois, tendo a oportunidade de estudar o que os grandes exegetas da Bíblia falam sobre o Velho Testamento, principalmente o guia espiritual de Chico Xavier, o Emmanuel, o Haroldo Dutra Dias, um grande conhecedor do mundo judaico, é que eu fui percebendo a beleza deste que é chamada a Bíblia hebraica. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre Moisés. Moisés, vocês assistiram já um filme que chama Os 10 Mandamentos? Quem já assistiu? Só para eu ter uma ideia. Então, nós todos temos uma noção de como que a coisa começou, né? Moisés foi um grande profeta. Ele reencarnou no seio do povo hebreu, por volta do ano de 1446 a.C., ou seja, 1 milênio e meio antes de Cristo. E ele traz como missão de vida trazer as bases da justiça, porque era tudo muito olho por olho, dente por dente, era tudo, não era nem olho por olho, dente por dente, na verdade. Era alguém te matava um filho, você podia ir lá e matar a família inteira. Não tinha equidade na cobrança do crime. Então, Moisés chega num povo totalmente bárbaro e cru nessas questões da justiça e traz as bases dessa justiça, né, que ele recebe diretamente, segundo ele, né, ele recebe de Deus diretamente. A gente explica isso daqui a pouquinho. E Emmanuel disse que o Moisés, para desenvolver a tarefa, a missão que ele trouxe, ele recebeu primorosa educação dos conhecimentos do povo do Egito, que esses conhecimentos eram oferecidos apenas para os que eles chamavam de iniciados. Só uma pequena parte, os privilegiados, é que tinham acesso aos conhecimentos no Antigo Egito. E Moisés viveu lá por mais ou menos 40 anos, e ele vem à Terra como missionário dessa primeira revelação, que é o que ele traz, e ele vem, por incrível que pareça, enviado por Jesus. Porque Jesus, milênios antes de vir à Terra, ele já cuidava do nosso planeta. Ele que organizou as bases do sistema solar. Jesus que organizou o nosso DNA, o DNA de todas as espécies vivas. Ele, então, que organiza cada missionário que ele vai mandando para a Terra, preparando aí o terreno para quando ele chegasse. E de pronto, o Moisés nos deixa os 10 mandamentos. Eu não vou nem perguntar para vocês quais são eles, que nós não estamos numa aula de catecismo. E hoje ninguém precisa de saber nada decorado. Eu tenho certeza que os 10 mandamentos estão na base da norma de conduta aí de muitos de vocês. Mas o Moisés era um grande médium e ele ouviu
alguém ditar para ele esta lei. E naquela época, qualquer intervenção sobrenatural viria, então, uma intervenção boa, viria de Deus. Então ele diz que Deus ditou para ele esses mandamentos, nessas leis, que até hoje podem ser o farol que norteiam a nossa vida, a nossa convivência com as pessoas que nós devemos conviver, e ele também norteia as bases de um bom relacionamento entre todos os povos. Então, como primeiro mandamento, ele é muito extenso, e Moisés traz a ideia do Deus único, a quem nós deveríamos amar com todas as nossas forças. O segundo mandamento, ele nos diz do respeito que deveríamos ter ao nome de Deus, e diz que nós não deveríamos nem dizer o nome de Deus em vão, dizer à toa, dizer por brincadeira, dizer sem a seriedade. Então ele já começa aí nos mostrando o respeito que devemos ter com o sagrado. O terceiro mandamento é muito interessante, porque ele manda santificar o sábado. E hoje nós temos irmãos de uma escola religiosa evangélica, que são os adventistas do sétimo dia, onde nesse dia eles dedicam totalmente ao Senhor. Eles não trabalham, não se divertem e levam o dia em orações, louvores e preces. Quando Moisés pede que santifique o sábado, ele tinha um objetivo subtendido ali por baixo dessa lei, porque não existia lei trabalhista. A pessoa, os servos, os escravos, trabalhavam de sol a sol, amanheceu até escurecer, e trabalhavam direto, segunda, terça, quarta, sábado, domingo. Não tinha nenhuma folga. Então, quando ele estipula o sábado para consagrar a Deus, era também uma maneira dele conseguir um pouquinho de descanso semanal para os servos. O quarto mandamento, ele é muito importante, é honrar o pai e a mãe. Porque aquela pessoa que não consegue amar, respeitar, perdoar, ajudar, compreender, sentir gratidão pelos pais, essas pessoas não vão também sentir isso por ninguém, genuinamente, e muito menos vão conseguir ter uma noção do pai que está no céu, se não tem um respeito pelo pai que está ali tão próximo na terra. Então, honrar pai e mãe é básico para todos nós. O quinto mandamento, todo mundo sabe qual é, não sabe? Superestimei a turma. Não matar. Não matar. E hoje nós entendemos isso como também não destruir o planeta, não matar a vida animal, não matar as plantas, não matar o feto, não matar o embrião, não matar a felicidade, a alegria e os sonhos de ninguém. O sexto mandamento é não cometer adultério, o que vai muito além de um respeito numa relação afetiva, porque nós vamos compreender que adulterar é errar, é sair do limite do correto, no sentido exato da palavra no Evangelho. Então, o não cometer adultério vai significar que a gente não deve trair os nossos princípios, principalmente. Não devemos trair jamais a confiança, as promessas que nós fizermos. Inclusive, nós não devemos trair nem as promessas que nós fazemos a nós mesmos. Nós estamos aí com um monte de promessas fresquinhas na nossa cabeça, propósitos de vida para o ano que se inicia. Então são essas promessas também que a gente não deve adulterar.
O 7º mandamento é não furtar. E a coisa era tão séria naquela época que quem fosse pego num furto tinha a mão cortada. Se essa moda tivesse prevalecido, ia ser um transtorno. Porque o furtar é uma coisa que, às vezes, quando alguém diz assim, a ocasião faz o ladrão. E Rui Barbosa diz, não, o ladrão nasce pronto, a ocasião só faz o furto. Então a pessoa que já traz em si aquela índole de vou pegar mesmo que não seja meu, é algo que ainda existe até hoje. Mas não furtar é não furtar as coisas, não furtar a alegria, não roubar a oportunidade que a gente sabe que não é nossa. O 8º mandamento é muito sério também. Não prestar falso testemunho. Olha que coisa interessante quando a pessoa é honesta e verdadeira no que ela coloca. E isso significa também que vai evitar que a pessoa julgue sem prova, vai evitar a acusação, né, a acusação leviana, a maledicência, vai evitar todos esses julgamentos injustos que a gente vê por aí. Então, o não prestar o falso testemunho é muito sério. Falar do que viu, se viu e se tem certeza que viu, né? O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo. E hoje a gente pode acrescentar o 9º mandamento e meio, que é não desejar o homem do próximo. Porque também acontece a cobiça, né? O desejo de ter alguém que não lhe pertence, né? E isso tudo nesse 9º mandamento, se fosse seguido à risca, quantos crimes de amor, entre aspas, teriam sido evitados? Porque até hoje os crimes por alguém ter interferido num relacionamento, formado um triângulo amoroso, um não aceita. Por que matou, não aceitou o fim do relacionamento? A gente vê isso na televisão todo dia. Então é preciso de um respeito maior, né, para romper um compromisso que deve ser rompido, principalmente de uma relação abusiva, mas romper nas bases da maior base do equilíbrio, né? E ir para longe, que às vezes não dá para romper e ficar do lado de alguém, morando perto de alguém totalmente desequilibrado e que não vai aceitar aquele rompimento de jeito nenhum. Então é preciso de agir com sabedoria no caso de um rompimento. O 10º e último é não desejar nada que seja do próximo, nada que não seja seu, nada que não será fruto da sua conquista, do que você puder conquistar para você. E este mandamento, se seguido à risca, ele vai combater a inveja, ele vai combater a cobiça, ele vai combater a ambição desmedida. Então, se nós analisarmos esses 10 mandamentos, nós vamos ver que eles são capazes de nortear uma boa caminhada em todos os aspectos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Se seguidos à risca, se Moisés tivesse, ao implantar os 10 mandamentos na terra, se a humanidade tivesse acolhido e seguido, a paz mundial estaria decretada há 3.000 anos atrás. Então, ele realmente deixou para a humanidade as tradições do Pentateuco, que ele escreveu 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em Gênesis, ele fala da criação do mundo de uma maneira
totalmente alegórica e simbólica e cheia de significados. E em Êxodo até Deuteronômio, ele vai normatizando a libertação dos escravos do Egito e a vida moral e social de toda aquela época. Emmanuel diz que o Pentateuco de Moisés é a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para todos os tempos. Então, Emmanuel chama de elevada ciência religiosa. E se Emmanuel fala isso, a gente tem que se debruçar e procurar entender realmente o conteúdo de toda aquela simbologia. O que dificulta um pouquinho a compreensão do Novo Testamento, do Velho Testamento, é porque ele traz a lei divina, mas traz também as colocações que Moisés foi fazendo ao longo do tempo, que ele era, além de um profeta, ou seja, de um grande médium, ele era o legislador do povo hebreu. Então, tudo que ele precisava de consertar naquele povo, amadurecer aquele povo, educar aquele povo, ele falava que Deus é que mandou fazer. Então, a gente lê 600 versículos no Velho Testamento, aproximadamente 600 versículos explicando sobre normas de higiene, sobre as condições sanitárias do lugar que eles viviam. Eu separei, inclusive, uma passagem de Deuteronômio 23, capítulo 12, onde Deus disse, olha que maneira peculiar de colocar, né? Deus determinou que vocês devem procurar um local fora do acampamento, outros tradutores dizem fora do arraial que vocês moram, onde vocês possam evacuar e depois vocês vão fazer um buraco e enterrar as próprias fezes. Pois o Senhor teu Deus anda pelo teu acampamento para protegê-los e entregar vocês aos inimigos. Olha como é que ele apresenta a ideia de Deus. Um Deus que, se não tiver limpinho aqui, eu vou entregar você para o inimigo. Vem aí uma ameaça, né? Porque Moisés continua, o acampamento deve ser um lugar santo, para que Deus não veja no meio de vocês nada desagradável e se afaste de vocês. Isso ficou tão arraigado dentro de nós, que quando a gente peca ou quando a gente erra, a gente se afasta de Deus, pensando que Ele vai se afastar de nós. E a gente fala, não, eu não vou, eu não tenho como. Tem gente que diz, eu não tenho coragem de ir a um templo religioso pelo que eu já fiz na minha vida. E é exatamente, Jesus chega para acolher a todo mundo em qualquer situação que tivesse. Mas durante milênios, essa foi a base da educação religiosa daquele povo. Um Deus que vingava, um Deus que punia, um Deus que ficava com raiva, um Deus que afastava da pessoa se ela fizesse coisa errada. Então, a gente observa que muitas leis foi Moisés que decretou, e ele era obrigado a conter a índole rude, truculenta daquele povo, e ele tinha que conter isso pelo temor. Temor a quem? A ele? Não. Eles tinham que temer algo que eles não conhecessem, algo que fosse muito misterioso. E mesmo que Moisés tenha trazido a ideia de um Deus único, ele, para dar conta daquela confusão que era a vida do povo naquela época, da indisciplina, da vingança com requintes de crueldade, então ele coloca como preceito divino também as normas de conduta do povo. E hoje nós todos conseguimos olhar ali e separar
o que é uma lei divina e o que é uma lei humana. Porque quando eu disse no princípio que fiquei desanimada e até meio rejeitando um pouquinho Moisés, é porque a legislação dele é cheia de lendas, cheia de crueldades, porque era o que era compatível para aquela época, né? Mas tirando todo também o comentário do misto, do fabuloso, do fantástico, do extraordinário, de condutas atribuídas a Moisés que não tinham nada de milagrosas, porquanto poderiam ser perfeitamente explicadas por leis da natureza que o povo não conhecia. Então, tirando esse fabuloso e tirando a parte humana, está ali realmente no Velho Testamento uma elevada ciência religiosa para todos os tempos. Então a gente, quando começa a ler também A Caminho da Luz, um livro de Emmanuel, que Chico Xavier psicografou, é um dos livros de um tratado da ciência, da filosofia e da religião, do desenvolvimento dos povos ao longo dos milênios. E Emmanuel lá vai dizer que a nossa dificuldade para compreender o Novo Testamento está no fato que ele é um repertório de conhecimentos secretos. Porque, como nós dizíamos antes, o conhecimento era só para os iniciados. Quer dizer, aquelas pessoas que podiam entrar para as pirâmides do Egito, por exemplo, e estudar os mistérios da vida, né? Então, como Moisés estudou lá, ele traz, então, aqueles conhecimentos que eram secretos só dos iniciados, ele abre esse conhecimento para todo o povo judeu, conhecimento que só era acessível aos grandes mestres da raça, e ele abre este conhecimento para todos. Mas ele abre deixando ainda os seus 5 livros muito saturados de símbolos que pertencem à ciência secreta dos judeus ou à Cabala. E Emmanuel diz que o Velho Testamento é um poema de eternas claridades, e seus cânticos de amor e esperança atravessam todas as eras. E realmente é preciso de ter poesia no coração, sede de conhecimento, conseguir enxergar a beleza que existe, e é com muito esforço que a gente consegue vislumbrar naqueles símbolos profundos um raciocínio, um entendimento. E não é com uma leitura ligeira que nós vamos entender essa primeira revelação, que são os ensinamentos que Moisés trouxe à terra. A segunda revelação foi feita pelos ensinamentos que Jesus trouxe, e a terceira revelação para nós espíritas é o conhecimento que os espíritos trouxeram. Então, são todas essas 3 revelações contêm um roteiro de felicidade, um roteiro de realização. Mas para enxergar esse caminho e caminhar, é preciso boa vontade, é preciso de uma interiorização espiritual de tudo aquilo que está sendo ensinado. Então nós vamos ver, por exemplo, um dia que Moisés estava no Egito, e não sei se vocês se lembram, ele foi colocado num cesto porque o faraó estava fazendo um controle de natalidade, e quando estava proliferando demais José vai para o Egito. Houve alguém chamado José. Ele vai para o Egito e lá ele começa a ter a sua descendência. E, por fim, o José era um hebreu escravizado no Egito. Os irmãos de José vendem o José vai para o Egito, e ele começa a ser uma pessoa tão interessante que outros hebreus vão para o Egito em busca de oportunidade de trabalho,
e proliferam e proliferam. Quando o faraó vê que tinha mais judeu do que egípcios, ele então começa a controlar o nascimento do povo judaico e mandava matar as crianças. Falava com as parteiras: ó, se for menino, mata. Se for menina, solta por aí, tá, mas se for menino, mata. Então Moisés, para ser protegido, ele é colocado num cesto e é levado pelo Rio Jordão e chega exatamente na parte do rio onde a princesa, filha do faraó, passeava. E ela recolhe aquela criança e Moisés é criado com os requintes da cultura e da educação do povo egípcio. E quando ele estava lá, muitos egípcios dentro do Egito, os nativos, né, do Egito tinham medo de tanto hebreu ali, e Moisés percebe que estava todo mundo correndo risco de vida. O próprio Moisés e o irmão dele, Araão, também corriam risco de vida, e ele escuta a voz de Deus dizendo: eu estou vendo a miséria do meu povo que está no Egito. Quer dizer, eu estou vendo o sofrimento do povo hebreu que está no Egito. Eu ouvi o grito do povo hebreu. Eu ouvi as angústias do povo hebreu. Por isso, eu desci à terra, Deus dizia, a fim de libertar o povo do Egito e fazê-lo sair dessa terra e ir em busca de uma terra boa, onde jorra leite e mel. Então Deus diz a Moisés: tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, leva para Canaã. E agora começa a nossa viagem. Agora começa a interpretação desta simbologia. Vamos ver alguns aspectos dessa viagem. Moisés vai no faraó e pede ao faraó: liberta, me deixa levar todos os hebreus embora. E o faraó deixa, porque já estava com medo do domínio dos hebreus, né? Me deixa levar esse povo hebreu embora. E o povo hebreu estava cativo no Egito há 400 anos que José foi levado para lá pelos irmãos dele. Quem gostar de romance histórico, leia O Chanceler de Ferro. Tem na biblioteca aí sobre a história de José, está bem fidedigna. Então, Moisés tinha então que levar o povo, todo aquele povo, todos os hebreus, em busca da terra prometida. E Deus ainda diz para ele: não vá pelo caminho dos filisteus, que é um caminho mais perto, mas é cheio de inimigos. Você deve passar pelo deserto. E se você fizer uma viagem onde eles vão ter muitos perigos, eles vão acabar desanimando e vão preferir voltar para a escravidão. E Moisés falava: não acredito que eles vão preferir voltar para a escravidão. Então Moisés começa a conduzir o povo com as suas tendas, os seus animais, a família inteira. Ele começa a conduzir aquele povo pelo deserto. E eles deveriam então encontrar aquela terra maravilhosa e encontrar o próprio Deus. E todas as bênçãos de um paraíso, né? Ou seja, um local onde tivesse alimento para todos, boa condição de vida para todos. Então a gente olha essa viagem deles e começa a pensar: seria a terra prometida um local? Será que Deus, para expressar a sua misericórdia e a sua proteção para os seus filhos, teria que levá-los para outro lugar? Nós não aprendemos que Deus está em todos os lugares? Por que para encontrar Deus e a sua misericórdia era preciso de caminhar? Então aquele criador de bilhões de galáxias não conseguia cuidar daquele povo que estava escravizado no próprio lugar onde eles estavam?
Tinha que levar ali para uns poucos quilômetros de terra, mais à frente, que era lá na frente é que ia ter a salvação. Então isso tudo fica muito estranho. Logicamente, a busca da terra prometida faz alusão a uma outra coisa, a um outro tipo de lugar. Inclusive a um local muito pouco visitado por nós mesmos. Moisés, então, pela história, ele vai levar as pessoas do Egito até Canaã. Quem fez o percurso para preparar estudos para nós sobre esse assunto foi o Haroldo. E quando ele fez o percurso do Egito a Canaã, é a mesma distância entre Rio e São Paulo, 420 quilômetros. O nômade, andando pelo deserto, montando tenda à noite, desmanchando de dia, seguindo em frente, ele gastaria poucos meses para fazer esse percurso. Imaginem, daqui a São Paulo, anda o dia inteiro, para alimentar, acampa de noite e segue. 3 meses? Talvez, né? Então, ele gastaria poucos meses para chegar em Canaã, que era onde estava a terra prometida. 3 meses. Pela história, eles ficaram quantos anos no deserto? Estão lembrados? 40 anos no deserto. Então, aí que está o simbolismo. Sem falar que quando eles começam a se aproximar de Canaã, eles ficam com medo, eles estavam sofrendo muito, a viagem estava extremamente desgastante e cansativa, o deserto, o clima de deserto é um horror, porque durante o dia é aquele solzinho para cada um que a gente teve ontem aqui em Pedro Leopoldo, e à noite frio, gelado. Então o clima do deserto é bem inóspito, né? Então eles disseram, o povo rebela e fala, nós não queremos seguir a viagem não, pelo menos no Egito a gente tinha alimento e tinha onde dormir. Olha aí a viagem, vão guardando esses detalhes. No Egito a gente era escravo, mas a gente tinha alimento e tinha onde dormir. E aqui a gente não tem nada. Mas uma minoria entre aqueles hebreus diziam, vamos seguir adiante. Se Deus está convidando a seguir em frente, vamos seguir em frente. Então, se o percurso era tão pequeno e eles demoraram 40 anos, é sinal que mais de uma geração caminhou ali, nasceu e cresceu e foi caminhando. E é sinal também que eles não foram em linha reta. Eles andavam em círculo, eles não saíam do lugar, e era muito sofrimento. E o que significa? Nós somos peregrinos em busca da nossa conexão com Deus. E o que significa a gente demorar tanto para chegar neste lugar, onde jorra a misericórdia divina, onde jorra a proteção? O que custa tanto? Porque a gente anda em círculo, repetindo as mesmas experiências, os mesmos erros, e não faz a caminhada de uma forma correta. É uma caminhada, é uma existência sem progresso. Você estaciona, você chegou num ponto da sua espiritualidade ainda tacanha, mas já com alguns sintomas de religiosidade, mas você para ali. Você não continua a escalada evolutiva que é infinita, né? Então Moisés vai naquela luta. Vocês se lembram bem, quando ele sobe ao Monte Sinai para receber a lei, para receber os 10 mandamentos, o povo aproveita que ele está longe e cultua o bezerro de ouro. Continua ainda valorizando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Então ali eles sentiram
que não fazia sentido nenhum continuar numa busca espiritual, porque o importante era ter o que comer, ter onde dormir, ter o conforto. E nós hoje continuamos caminhando em círculos, pelo tanto que a gente ainda valoriza as coisas materiais. Não que não sejam importantes, mas não podem ser valorizadas sozinhas. A mesma importância que nós damos ao nosso crescimento material, nós temos que dar ao nosso crescimento espiritual. Ou, para os que conseguem, maior importância ao crescimento espiritual. Gastar mais tempo com o embelezamento da alma do que com o embelezamento do corpo. Gastar mais tempo cuidando da alma, alimentando a alma, do que alimentando o corpo. Então Moisés, quando ele desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos e vê a confusão que virou no acampamento, o desrespeito pela mulher do outro, os exageros de bebida, do carnaval que eles fizeram lá, a importância que eles estavam dando muito grande a essas coisas, e Moisés então se enche de angústia. Ele se enche de angústia e Deus fala, tudo bem, não desista desse povo. Eu vou fazer, eles estão reclamando que estão com fome, e eu vou fazer descer do céu um maná, um alimento. Descer aqui, agora, um alimento para esse povo ingrato, para essa geração incrédula. Só que o maná era realmente um alimento que existia no deserto. Era uma planta. E essa plantinha, ela só podia ser consumida pela manhã. Então, quem quisesse se alimentar do maná que caísse do céu, tinha que acordar cedo e ir à luta. É muito simbólico isso. É muito interessante isso. E outra característica dessa fruta, porque daí a pouquinho ela ressecava e acabava. Era espécie de algo dentro de uma flor. Então, uma outra característica do maná que Deus oferece para o povo que estava com fome, além de o esforço de ter que levantar cedo para buscar esse maná, ele não poderia ser armazenado, ele não poderia ser estocado. A pessoa tinha que pegar o maná apenas daquele dia. Era o pão nosso de cada dia. E é interessante quando a gente lê os grandes intérpretes da Bíblia, a gente vai encontrar um autor que eu li há mais de 20 anos ou 30 anos, Eduardo Churré. Eu nunca mais encontrei os outros livros dele, e o meu eu pus aqui na biblioteca, alguém gostou tanto que locou e não devolveu. Se foi um de vocês, entrega escondida, eu faço de conta que não vejo. E esse Eduardo Churré, ele escreveu sobre todos os grandes iniciados de todos os tempos. E eu tive a oportunidade de ler o que ele escreveu sobre Moisés. Então, quando Moisés fazia aquela mágica de tocar numa rocha e sair água, ele conhecia o tipo de rocha que tinha água, porque ele era um estudioso, ele era tinha conhecimento profundo da região. Quando ele leva o povo onde tem o maná e explica como é que funciona, ele conhecia aquela vegetação típica dos oásis do deserto. Quando tudo que ele fez fazia parte do profundo conhecimento que ele tinha de tudo. E as pessoas então começaram a pensar o seguinte: acho que essas pessoas são tão parecidas conosco. Elas pensaram, se aqui tem o que nós precisamos, para que a gente tem que seguir em frente? Então é aquele momento da nossa vida onde a gente fala, se está tudo bem comigo, para que eu vou buscar Deus? Se eu estou dando conta de tudo, para que eu vou buscar crescimento espiritual? Está tudo certo. Religião é coisa de velho.
Muita gente pensa isso. Então é aquele momento onde a gente não vai buscar a Canaã, onde há realmente um paraíso, onde se percebe mais claramente a misericórdia divina, porque nós estamos satisfeitos com a nossa vidinha dentro do nosso Egito. Egito é uma palavra que significa Mitzrayim, significa lugar estreito, apertado. Se nós estamos satisfeitos, apertados dentro do corpo físico, que limita todas as nossas possibilidades de conhecer o passado, nossa memória, nossa visão espiritual, nós não conhecemos nada do futuro, porque dentro do nosso Egito, nós não sabemos nada e vivemos dentro dessa prisão dos 5 sentidos e estamos satisfeitíssimos, achando que é preferível ficar escravizado dentro do Egito do que buscar o paraíso. Mas essa é uma prosa para a próxima semana. O Léo vai ter que sair aí.